Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao nosso culto matutino, culto da manhã. E eu fico morrendo de vontade de falar boa noite, né? Tão condicionado a falar boa noite, né? Mas eu olhei bem para a janela e falei, não, é bom dia. Se um dia estiver chuvoso e escuro, eu vou falar boa noite cedo, né? A cabeça engana a gente. Mas que bom que vocês vieram, que bom que estão aqui para juntos cultuarmos ao nosso Deus, conversarmos com o Senhor através das orações, ouvirmos a voz do Senhor pela sua palavra. Nós vamos iniciar esse culto orando. Oremos. Santo e eterno Pai, nós agradecemos por esta manhã que o Senhor nos dá, por este dia que o Senhor nos acrescenta de vida. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada irmão, cada irmã aqui presentes. Sabemos que o Senhor nos trouxe aqui porque há um propósito em ouvirmos a Tua voz, em ouvirmos as canções, em conversar contigo. Obrigado, Pai. Obrigado por esta oportunidade. Aceita agora, Deus, a nossa adoração, o nosso culto, que ainda que feito por corações imperfeitos, por lábios impuros, nós fazemos com humildade, com reverência, com temor do Senhor. Recebe e aceita a nossa adoração, que é feita em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 51. Salmo 51. Salmo muito conhecido, né? Muito conhecido, muito lido. Leremos de 1 a 12. Salmo 51, de 1 a 12. Vamos dar um bom dia a todos que estão nos assistindo também pela nossa página no Facebook. Obrigado a todos que nos assistem online. Tem 3 pessoas assistindo, 3? É 3 da mesma casa, né? Daí liga o teu celular aí para ajudar, para dar audiência. Fica um na sala, um na cozinha e outro na copa assistindo. Você dá mais audiência, né? Se você tiver 3 celulares na sua casa, deixa os 3 transmitindo no culto aí para ajudar no Ibope. Então vamos lá, Salmo 51, de 1 a 12. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Este é um salmo penitencial, ou seja, um salmo de confissão, um salmo que leva-nos à reflexão, em avaliar a nossa vida, atitudes, palavras e pensamentos, e sendo confrontados pela ação do Espírito Santo, somos comovidos, o coração nosso é tocado por Deus para nos arrependermos. O arrependimento em nós vem do Espírito Santo. Então, em alguns instantes de oração silenciosa, vamos confessar a Deus os nossos pecados, confessar a Deus as nossas falhas. Oremos silenciosamente.
Pai Santo, nós queremos nessa manhã nos colocarmos em Tua presença, pedindo perdão pelos nossos pecados. Reconhecemos que carecemos da Tua graça, reconhecendo que somos falhos nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos e muitas vezes em nossas ações. Reconhecemos que carecemos do Senhor. Que Tu possa, Senhor, nos dar a oportunidade do perdão nessa manhã, para que nós possamos Te adorar verdadeiramente da forma como o Senhor merece. Tu nos conhece no nosso íntimo, Tu nos formaste. Ó Pai, Te pedimos que a Tua graça nos alcance, que as Tuas misericórdias se renovem em nossas vidas, fazendo-nos reconhecer que carecemos do Senhor, que precisamos de Ti para prosseguirmos em nossa caminhada. Fala, Senhor, a cada coração nessa manhã, derrama sobre cada um a Tua bênção. Ó Deus, que nós possamos juntos, irmanados na mesma fé, firmes num único propósito, de Te exaltar, Te glorificar, de reconhecer que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é tudo em nossas vidas. Obrigado pelo Teu cuidado, obrigado, Senhor, porque quando nos achegamos até a Ti, com o nosso coração aberto, pedindo perdão pelas nossas falhas, o Senhor, com um amor tão grande, nos perdoa, nos purifica de todo pecado e nos dá a condição de vivermos uma vida plena. Fala, Senhor, as nossas vidas. Ó Deus, que todos os atos desse culto, de fato, possa ser para o louvor da Tua glória. Abençoa, Senhor, os cânticos que serão entoados. Abençoa a mensagem que será proferida pelo Teu servo. Que o Teu Espírito possa estar falando aos nossos corações. E que saindo daqui, Senhor, possamos estar sempre vivendo em comunhão e harmonia com o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Abençoa também, Senhor, os nossos irmãos que nessa manhã aqui não estão, que aonde quer que se encontre, a Tua graça possa ser com eles. Ó Deus, que a Tua graça possa se manifestar em suas vidas e que juntos, ó Pai, possamos sempre fazer a Tua vontade. Muito obrigado, Pai. Nós Te pedimos perdão pelos nossos pecados, na certeza de que Tu nos ouve e nos perdoa e nos dá a oportunidade de vivermos para o louvor da Tua glória. No nome de Cristo Jesus, tudo Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Orou por nós o presbítero Max, intercedendo, por cada um. E os nossos pecados são perdoados pelo sangue de Jesus. Nós vamos para os nossos momentos de canções. E nós alteramos novamente a questão da contribuição, foi uma recomendação. Então, dado o pequeno número de pessoas, enfim, nós voltamos à prática comum da igreja, daqueles irmãos e irmãs que vieram preparados com seus dízimos, preparados com as suas ofertas, que fiquem à vontade durante a execução das canções, para vir depositar aqui o seu dízimo, a sua oferta. Lembrando também que há aquela possibilidade da transferência online, o depósito e etc. Mas só voltamos à velha prática de termos o gasofilácio aqui à frente. Aí depois, no final, quando o louvor for orar, lembra de agradecer também pelos dízimos e ofertas. Então, durante a execução dos cânticos, fiquem à vontade. Lembrando que não é para ficar constrangido, tem que ser algo espontâneo, liberal, algo que Deus fala ao teu coração. Contribuição financeira nada mais que é ação de graças por aquilo que Deus tem feito por nós. Então cantemos ao Senhor. Bom dia, queridos. Vamos colocar de pé nesse momento. Vamos cantar com 3 cânticos. E como o pastor falou, fiquem à vontade durante as canções para trazerem seus dízimos e ofertas. E vamos juntos cantar a Deus. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem,
se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Assim como estás diante do Pai, vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 No coração exultar, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Cantarei
para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Vamos orar. Jesus querido, nós nesse momento queremos agradecer, Senhor, por esse domingo, por esse dia, por esse culto que nós estamos tendo agora. Que o Senhor possa estar recebendo, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, ó Pai. Pedimos que o Senhor também abençoe o pastor que trará a palavra, Deus. E nesse momento nós queremos agradecer, ó Pai, pelos dízimos, pelas ofertas que foram trazidos aqui, ó Pai, até o teu altar. Que o Senhor abençoe, Deus, o conselho, essa igreja, para que esse dinheiro, Deus, seja usado da melhor maneira possível, Deus. Fique conosco, continue conosco e nós te agradecemos, Deus. Somos gratos por esse momento. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Que bom poder cantar ao nosso Deus, render louvores àquele que nos salvou, àquele que nos ama e que sustenta a nossa vida. Quero agradecer a todos que nos visitam, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Lembrando que há à porta ali uma fichinha que você pode deixar o seu nome e telefone para posteriormente fazermos contato contigo, caso seja o seu desejo. Só pedir ao nosso irmão Osni, que está ali à porta, tem a fichinha, tem a caneta. E depois você vai receber aí um cupom para concorrer a uma lavadora Brastemp. Não é brincadeira, não concorrer nada não. No mínimo, você vai ganhar um oizinho lá no WhatsApp. Mas é bom, para termos contato, deixarmos você sempre inteirado das atividades da igreja, né? Então deixe lá o seu nome, o seu contato para conversarmos contigo depois.
E sejam bem-vindos, tá? Esta também é a família de vocês, é a extensão da vossa casa aqui em Blumenau. Continuamos com os nossos cultos presenciais às 9 e às 19 horas. São 2 cultos iguais, com alguma pequena variação na questão das canções, que são duplas diferentes para a manhã e para a noite. As nossas transmissões online dos cultos e também as lives nas terças-feiras e nas quintas-feiras na página da igreja, às 19h30, com canções, e às 20 horas com estudo em Atos, né? Já estamos aí passando do meio de Atos dos Apóstolos, já no capítulo 15, que é um capítulo bem importante de Atos. Então, reforçando a questão dos dízimos e ofertas, voltamos à prática durante as canções todas, de maneira bem ordeira, sem criar aglomeração. Os irmãos fiquem à vontade. Mas também há a possibilidade da transferência, agora vai vir, daqui a pouco vai o tal do Pix, né? Não vejo a hora disso aí funcionar. Enfim, há inúmeras maneiras de você contribuir. Depois é só solicitar que a gente envia para você os dados da igreja para transferência, depósito online, etc. Aos sábados nós temos nosso encontro de jovens, às 19 horas também. Então, todo sábado, às 19 horas, o nosso encontro de jovens. Ontem foi muito bacana, tivemos um número expressivo de jovens, né? Então, graças a Deus, aos pouquinhos estamos voltando. Estou visitando, estou aconselhando, precisa conversar, precisa de um aconselhamento, a gente agenda uma manhã ou uma tarde, a gente vem conversar aqui na igreja. Precisa de uma visita, vamos lá visitá-lo. Sabe de algum idoso, algum enfermo, etc., que quer receber a Santa Ceia, nós levamos a Santa Ceia no lar, lá todo embaladinho, bonitinho, e etc. Parece-me que a única restrição que há em Blumenau é visita pastoral em hospital, com raríssimas exceções. Com raríssimas exceções. Se eu não me engano, só o Hospital Santo Antônio que está permitindo visita pastoral, se ele visitar no horário do familiar. Só que daí, se o pastor for, a família não pode ir naquele dia. Os demais, não há possibilidade de visita hospitalar. Totalmente compreensível, né? Imagine você levar a contaminação para uma pessoa, principalmente quem não é paciente de Covid, que o paciente de Covid você não pode visitar. Você levar uma contaminação para alguém que já está fragilizado. Então, compreensível, a gente pede paciência às famílias aí. Estamos orando, mas presencialmente temos que seguir as medidas que são prudentes por parte dos hospitais, enfim. Precisamos de ajuda para operar a mesa do som, para ajudar na transmissão online dos cultos, para passar slide, ou seja, nossa área de tecnologia da igreja está carente de irmãos e irmãs que tenham aptidão e que queiram aprender também para apoiar. Estamos passando um sufoco já para fazer 2 cultos. O pessoal que vem de manhã está vindo à noite novamente, senão nós não daríamos conta. Então precisamos. Slide, a mesa de som, tem 15 computadores ligados aí agora. Daqui uns dias vai chegar o nosso equipamento de vídeo também, uma câmera melhor, com placa processadora de não sei o quê. Ou seja, vamos precisar de bastante gente para ajudar e colaborar. Então, você que está me assistindo online ou vai assistir depois também, é membro da nossa igreja, sinta-se desafiado a integrar essa equipe de multimídia, né? Estamos no século 21 e a pandemia nos empurrou a esta necessidade da igreja estar online também, mas falta gente. Aliás, falta muita gente. Então, orar por isso, pessoas dispostas a nos ajudar nessa questão das mídias sociais. Bom, são estes os nossos avisos, né? E vamos meditar na palavra do Senhor. Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Versículos de 22 até o 33. Mateus capítulo 14, de 22 a 33. Mateus 14, de 22 a 33. Mateus 14, de 22 a 33.
Mateus de 14, 22 a 33. Eu farei a leitura na Nova Tradução na linguagem de hoje. Então eu quero que você não leia, eu quero que você ouça. Eu quero que você ouça. Depois você pode acompanhar. Estamos fazendo uma experiência, entre algumas traduções e versões novas da Escritura, e essa é uma que traz um português mais contemporâneo. Então eu vou fazer a leitura da Nova Tradução na linguagem de hoje. Eu gostaria que você ouvisse, tá? Depois você pode, naturalmente, com a tua Bíblia aí, que provavelmente é ao meio da Revista Atualizada, olhar a diferença. Ela só atualiza alguns termos. Então vamos lá. Mateus 14, de 22 a 33 diz: Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé, por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Oremos. Pai, agora que vamos ouvir a Tua voz através da mensagem, prepare o nosso coração para que aprendamos de Ti. Quanto a mim, Senhor, coloco-me nas Tuas mãos para ser mero instrumento Teu. Capacita-me, ilumina-me, ó Santo Espírito, para que seja ouvida a Tua voz e não a minha, pois importa que Tu cresças e eu diminuas, em nome de Jesus. Amém. Vejam que esse texto bíblico, nesta versão, ele é um pouco mais prático, um português mais corrente, mais contemporâneo. Ajuda um pouco. Chama-se Nova Tradução na linguagem de hoje. Você pode baixá-la naqueles aplicativos de celular totalmente grátis. Uma boa versão, principalmente para o dia a dia. Então, antes de iniciar o sermão, quero agradecer a alguns pastores que me ajudaram nesse sermão. Depois eles falaram que iam assistir e ver o vídeo. Então, eu fiz um sermão e consultei alguns amigos. Então, quero mandar um abraço para todos eles, o reverendo Elton, da Igreja Presbiteriana de Matão, o reverendo Kleber, da Igreja Presbiteriana de Bragança Paulista, o reverendo Mauro, de São Miguel do Oeste, e o reverendo José Roberto Cardoso, professor meu no seminário, doutor em teologia bíblica, Para mim, a maior autoridade bíblica hoje no Brasil, um grande biblista, que mandou lá uns 500 textos em inglês para mim e falou: "Se vira." Mas agradecer, foi a primeira vez que eu consultei irmãos para a gente confrontar o texto e foi muito bom, enriqueceu muito a mensagem. Se não ficar bom, é culpa desse pessoal aí, não é culpa minha não. Mas obrigado, viu, pastores? Vocês vão assistir depois, obrigado pelo apoio. Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho nesse texto que foi lido. Esse texto hoje ele faz um contraste interessante com o que nós estamos vivendo na atualidade. Todo mundo enfrenta situações caóticas. E esse termo tempestade temporal tomou quase que uma ideia de dificuldade. Geralmente a gente fala, hoje estou passando uma tempestade aí na vida, um temporal na minha vida. Então se tornou um termo pejorativo para a tribulação, para a dificuldade, para problemas e etc. E os discípulos estavam ali, num primeiro momento, passando por uma tempestade literal. Eles realmente estavam vivendo nesse lago, que também é chamado mar, mas não era mar, lago, uma dificuldade. Então vamos fazer uma análise do que esse texto nos traz. Eles estavam de um lado do lago e iam para outro. Qual lago? Lago chamado Lago da Galileia, ou Lago de Tiberíades, ou também
Lago de Tiberíades, Mar da Galileia, tem mais, e Genezaré, se eu não me engano, enfim. Mas não era mar. Toda vez você fala assim, o Mar da Galileia, né, o Mar de Tiberíades, o Lago de Genezaré e etc. É o mesmo lago, né? Ele existe até hoje ali na região da Palestina, é um grande lago, né? Ele tem na extensão maior 19 quilômetros por 13, então é um lago navegável, enfim, mas é de água doce. É que às vezes a gente vê o termo mar, né? E aí às vezes fica meio assim, mas é lago, é de água doce. Então este é o lago que os discípulos estavam e iam atravessar de um lado para outro. E quando dava tempestade, e principalmente por ser uma região montanhosa que pegava ali no final desse lago, o vento quando batia, ele fazia uma espécie de refração nas montanhas, por isso que fala em onda. O mar ou o lago ficava extremamente agitado. Vamos lembrar que João, Pedro, Tiago e outros apóstolos tinham uma afinidade com este lago, eram pescadores e conheciam muito bem aquilo lá e sabiam também dos perigos. Para esses pescadores que desde criancinha viviam ali naquele lago, estarem com medo, eles tinham noção que um naufrágio poderia acontecer e era eminente. Então não eram homens que nunca estiveram ali, eles sabiam muito bem o que estava acontecendo. Então este é o lago que eles vão atravessar. Jesus faz algo interessante, ele vai se retirar para orar sozinho. Jesus quer ter um tempo de calmaria. O capítulo 14 é bem agitado na vida de Jesus, né? O capítulo 14 de Mateus, ele ouve acerca da morte de João Batista, ouve que o rei Herodes Antipas, que não era rei coisa nenhuma, o tetrarca, queria conhecê-lo, e ele então vai para uma região deserta, as multidões o acompanham, ele multiplica lá os 5 pães e 2 peixes, toda esse texto, né? Antes disso aí, e Jesus está cansado e ele vai se retirar para orar sozinho. De madrugada, ele resolve ir ver os discípulos como é que eles estavam, e ele vai andando sobre as águas. Esse fato de Cristo andar sobre as águas, o texto revela algo muito importante para nós, o divino. Cristo é divino, é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, mas também é verdadeiro Deus. O fato dele andar sobre as águas é um símbolo de que ele tem poder sobre a natureza. Quem tem poder sobre a natureza, nesta concepção religiosa aqui do passado e hoje? Deus. Então ele anda sobre as águas, ele vai sobrenaturalmente até os discípulos. No meio da tempestade, o barco não era grande, os barcos eram pequenos, apesar de comportar um número de pessoas aqui interessante, os barcos eram pequenos. E não tinha a mínima estrutura naval que nós temos hoje. O Max é pescador, né? O presbítero Max gosta de pescar no mar, então conhece bem de barco. Imagina o barco hoje com uma estrutura naval interessante, com uma engenharia, fica à mercê do mar se a coisa não estiver boa. Nessa época, barcos de madeira, com uma estrutura muito diferente. Então a coisa não devia estar bacana. E Jesus vai ao encontro deles exatamente nesse momento extremo. Eles achavam que iriam naufragar. E Jesus vai andando sobre as águas. Ao avistarem Jesus, eles estão tão nervosos que eles não conseguem identificar. Eles ficam com mais medo. Ele fala, é um fantasma, é uma assombração, é um espectro, é alguma coisa aí que não é boa. Eles ficam com mais medo ainda. Fala, se a gente não afundar pelas ondas, agora esse fantasma vai vir aqui e vai jogar a gente para fora do barco. A tribulação, a tempestade, tem um poder tremendo de desfocar a nossa vista. E às vezes nem Jesus nós reconhecemos. É o caso aqui. Mas quando Jesus vê o pavor deles, então os acalma. Não tenham medo, sou eu. E Pedro, na sua impulsividade toda, de Pedro sendo Pedro, teimoso, impulsivo, sem pensar muito, né? Não, se é o Senhor mesmo, eu também vou aí andando contigo. E Jesus fala, então vem. Até dado momento ele vai bem. A hora que ele para de olhar para Jesus e ver a circunstância à sua volta, o que ele estava fazendo e como que aquilo estava agitado, né? Tinha um brinquedo antigo, acho que tem parque de diversão. Eu fui naqueles parques de diversão que eles emendavam coisa com arame, é um milagre a gente estar vivo, né? Chegava aquele parquinho na cidade, né? Então, lembra disso?
Aquela pipoca, faz 15 anos que eles estão fritando no mesmo óleo a pipoca, né? A minha geração, quase todo mundo teve hepatite por causa desse tipo de coisa, né? E daí você vai naquele parquinho. E um dos brinquedos, uns chamavam de samba e outro de chapéu maluco. Ele ficava rodopiando, né? Meio envergado, né? Ficava todo mundo lá. E o pessoal caía, quebrava a cabeça, braço, machucava tudo. E ninguém processava nada, ia embora, ainda levava prejuízo, depois tinha que emendar o braço, né? Eu imagino que é mais ou menos a circunstância. Pedro está lá, mas dá assim, né? A hora que ele vê a condição que ele está, ele afunda. A hora que ele percebe que o que ele está fazendo, ele afunda. Esse é um símbolo importante que a gente vai estudar daqui a pouco. Mas Jesus prontamente o socorre, sobe no barco e então dá ordem ao vento, dá ordem ao lago e à calmaria. Por quê? Isso é muito importante, tá? Quando o Messias viesse, o que diziam os líderes religiosos? Que o Messias tinha que ter autoridade sobre demônios. Então, o Messias de verdade, o que ele vai fazer? Vai expulsar demônio, vai mandar os capeta embora. Ele vai operar curas, ele vai curar gente, vai ressuscitar morto, enfim. Eram aqueles sinais que acompanhavam os profetas e aqueles líderes lá do Antigo Testamento. Lembram-se, Elias, Eliseu? Eles passaram a seco lá no Jordão, né, ressuscitaram mortos, enfim. Então, aqueles sinais do Antigo Testamento acompanhariam o Messias. E ele tinha que ter também autoridade sobre a natureza. Então, era um dos sinais que evidenciaria o Messias. Então, quando Jesus dá ordem ao mar, dá ordem ao vento e cessa que a natureza lhe é obediente, há uma diferença aí. Então, isso serve para mostrar que ele era o Messias, o enviado de Cristo, aquele que veio realmente para nos salvar, mas há um detalhe, aliás, um detalhe muito importante. O primeiro está no versículo 27, quando Jesus fala, sou eu, ou eu sou. Duas palavrinhas gregas aí que são problemáticas, ego e mi, eu sou. Quando você lê a Bíblia no Antigo Testamento, do grego, tem um Antigo Testamento que é grego, chamada Septuaginta. Quando ela vai traduzir o nome de Deus, lá em Êxodo 3, quando Moisés está lá conversando com aquele espinheiro que pegava fogo e não queimava, Moisés faz uma pergunta para Deus, não faz? Tá, mas quem é o Senhor? Que Deus que é você? Eu vou chegar no Egito e vou falar lá em nome de qual Deus? Eu acho que Deus dá uma coçada na cabeça, assim. Como que o indefinível vai se definir? Pô, Moisés, fala que eu sou te enviou. Eu sou o que sou, eu sou. Daí do termo eu sou, vem a palavra Yahvé. São 4 letrinhas, né? YHWH, e aí alguns traduzem por Jeová, porque daí muda os sinaizinhos. Não faz diferença nenhuma, né? São quatro consoantes, né? Yahvé, YWHH, que quer dizer eu sou. Ninguém em sã consciência, sendo judeu, atribuiria a si esta palavra. Eles usavam só eimi. Às vezes nem isso, com medo de, em algum momento, usar o nome sagrado de Deus. E Jesus deliberadamente fala, eu sou. Para a questão morfológica e gramática grega, ele não precisava falar ego eimi, só eimi. Calma, eu que estou aqui. Mas ele faz de propósito, e ele atribui a si o nome divino do Antigo Testamento. Eu sou. Quando os profetas, Moisés e aquele povo todo do Antigo Testamento faz alguma coisa, veja que eles sempre invocam o nome de Deus. Sempre há uma oração, uma invocação. Jesus aqui simplesmente dá ordem. Ele dá ordem ao mar, ao lago, ao vento. Ele não pede, ele executa. Então ele mostra que ele é o Messias, mas para além do Messias, esse texto revela a natureza divina de Jesus. Eu não sei que o Testemunha de Jeová não entende isso, é tão claro, né? Acho que é tão claro. Lá na Bíblia dele está escrito igualzinho. Ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Então esse texto, acima de tudo, também mostra para esses discípulos, ele é mais do que o Messias. Ele tem algo diferente aí. Nós sabemos. Talvez os discípulos ainda estavam em fase de aprendizado, que mais do que o Messias, é o Filho de Deus, é o próprio Deus. E vem a adoração, né? Então os discípulos adoraram Jesus.
nenhum judeu ia se prostrar adorando. O termo adorar vem de proskinel, quer dizer ajoelhar-se, né? Colocar o rosto no chão ajoelhado. Não se dobravam diante de nenhum homem. Então, se eles se dobram diante de Jesus, da parte dos discípulos, há também aqui uma aceitação, uma assinatura, estão referendando, Ele é Deus, porque eles adoram a Deus. Lembre-se, os discípulos eram judeus, guardavam a religiosidade do Antigo Testamento, do único Deus. Como é que eles iam agora adorar um homem? Então, há um reconhecimento nesse texto da divindade de Cristo também. Isso é muito, muito importante. Bom, conhecendo o texto, eu faço uma pergunta. Como que será que a igreja que leu isso aqui primeiro a leu? O que estava vivendo, vamos chamar de igreja de Mateus. A igreja em que o evangelho de Mateus foi direcionada antes, né? O evangelho de Mateus foi escrito a primeira vez, direcionado para uma comunidade específica. Geralmente os evangelhos eram escritos para comunidades específicas que estavam vivendo algum contexto. É óbvio que depois a junção deles e o que chegou até nós hoje, há uma completude na obra toda. Mas Mateus foi escrito, no primeiro momento, para uma comunidade específica. E essa comunidade leu esse texto num momento difícil. Vou dizer um pouquinho para vocês do contexto social da igreja que leu esse evangelho antes da gente. Provavelmente eles receberam esta obra por volta ali de 80, 90 depois de Cristo. Então, se isso aqui aconteceu mais ou menos por volta do ano 30 e alguma coisa, quase 50 anos depois, essa obra chega até a comunidade de Mateus. A comunidade de Mateus era formada, em grande parte, por judeus helenistas, ou seja, aqueles judeus que falavam grego e tinham uma certa cultura grega, romana e etc., mas muitos gentios ou estrangeiros. Então, o pessoal que leu aqui era uma comunidade mista, tinha judeu que falava grego, mas tinha muito estrangeiro. Na verdade, eu acho que tinha até mais estrangeiro do que esses judeus. Alguns autores vão defender que esta comunidade estava numa cidade antiga importante, chamada Antioquia da Síria. Era uma cidade grande, era uma cidade que era a capital do Império Romano ali naquela região, era o centro do poder romano naquela região. Lembrando que Roma tinha o domínio do mundo nessa época, né? Havia subjugado várias nações e todos estavam à mercê do imperador. E Antioquia era uma capital administrativa importante, era uma cidade grande. Então, alguns defendem que foi escrito para esta comunidade nesta cidade. Ponto. Vamos voltar 10 anos antes. No ano 70, tem uma guerra entre Roma e um grupo armado de Jerusalém. O pessoal quer expulsar os romanos. Então, eles criam pequenas milícias e vão guerrear e tentar expulsar os romanos. Aí, no ano 70, depois de um cerco estratégico, feito pelo pai e pelo filho, ambos chamavam Tito, Tito pai, Tito filho, Tito pai, Tito filho. Depois o Tito pai vira imperador romano, sob a égide Vespasiano. Eles fazem um cerco inteligente, eles cortam o fluxo de água, eles não deixam entrar alimento, não deixam ninguém sair, o povo começa a adoecer e passar fome dentro de Jerusalém. A hora que eles invadem, o povo está quase morto. Tá? Roma invade, destrói o templo e faz uma coisa para ficar marcado na história de Israel, chamada Segunda Grande Diáspora, ou seja, a grande expulsão. Mandou os judeus embora de Jerusalém, foram expulsos. Vocês não podem mais ficar aqui. Vocês vão fazer guerra, vão fazer motim, vão ficar dando gasto para o exército romano? Beleza, vocês vão ser expulsos. E os judeus tiveram que se reinventar. E uma das cidades que eles foram foi Antioquia da Síria. Já tinha alguns parentes ali, e o judeu é um negócio incrível, onde ele chega o cara prospera, né? É incrível, né? São muito trabalhadores, cooperados, e eles sabem, aliás, o termo cooperativa vem deles, né? Eles que criaram o sistema de cooperativa. Consórcio, eles que criaram consórcio. Eles iam lá, faziam um consórcio entre eles, e depois, isso há muito tempo atrás. E cada um ia comprando os itens para eles se estabelecerem ali enquanto comunidade. Aí temos o consórcio até hoje, né? Então eram extremamente organizados. Então rapidamente eles conseguiam se organizar, isso aí. Um dos grupos extremamente radicais que nós temos no Novo Testamento são chamados fariseus.
E os fariseus, quando foram expulsos e começaram a reconstruir as suas comunidades judaicas fora de Jerusalém, eles eram muito mais radicais do que no Novo Testamento. E estava rolando uma coisa engraçada, ou nada engraçado, para os judeus. Os líderes cristãos disseram mais ou menos o seguinte: sabe por que Roma invadiu aqui? Sabe por que teve essa guerra? Sabe por que o templo foi destruído? Porque vocês não aceitaram Cristo como Messias. Porque vocês rejeitaram Cristo. Vocês entregaram Ele para ser morto. E agora Deus está punindo vocês. Os líderes judeus ficaram com muito mais raiva ainda dos cristãos. Ficaram com ódio ardente dos cristãos. Porque para os líderes judeus, eles inverteram. Foi justamente o contrário. Essa punição, essa maldição que Deus mandou, a destruição de Jerusalém e nós sendo expulsos, é porque vocês cristãos falaram que esse Messias não era Messias, ele é falso Messias, e porque vocês estão idolatrando esse Jesus que foi um rebelde. Então houve uma acirração do ódio, cada um dizendo que a culpa era do outro. Um teólogo chamado Overman vai dizer que esse judaísmo chamava-se judaísmo formativo, porque ele ainda estava se formando, e ele era radical. Pula 10 anos depois, esses caras se estabelecem lá em Antioquia da Síria e formam uma comunidade importante e até rica naquela cidade. E há esta guerra entre ele e os cristãos. E eles começam a perseguir os cristãos dessa localidade. Como? Primeiro, eles falavam, esses cristãos são contra o Império Romano e eles querem criar motim. E eles usavam uma desculpa que qualquer cristão ia falar que é verdade. Nessa época, quem era chamado de senhor era o imperador. O imperador romano era senhor. O termo Kyrios só chamava o imperador de Kyrios, de senhor. E o cristão chamava Jesus de senhor. Então, quando ia lá no tribunal romano, quem que é senhor? É o imperador ou é Jesus? É Jesus. Beleza, mata ele. O que os judeus faziam? Denunciavam os cristãos como amotinadores. Quando eles tinham influência política, eles faziam a cidade se voltar contra os cristãos. Foi esse pessoal aí, na verdade, quer sabotar a cidade aí. Eles são perigosos, eles são rebeldes. Olha o que eles fizeram lá em Jerusalém. Esse Jesus de Nazaré era um arruaceiro. Olha, ele falou um monte de heresia e blasfêmia. Voltava as autoridades da cidade contra os cristãos. Geralmente, qual era a primeira pena que era imposta pela autoridade da cidade aos cristãos? Confisco de bens. Tirava a tua casa, o teu gado, a tua plantação, enfim, tinha essa confiscação de bens. Indo até a pena capital, até a morte. Havia preconceito, se era pessoa de classe inferior que de repente trabalhasse para outra, poderia ser demitida, ou seja, perseguição, perseguição e perseguição. A comunidade de Mateus, diante de tamanha perseguição, se viu fragilizada. Podemos dizer que a comunidade de Mateus era uma comunidade sofredora, uma igreja que estava sofrendo. E veja, uma tempestade de verdade. Então conhecemos o que estava vivendo a igreja que leu esse texto antes de nós. Aí eu faço outra pergunta. Como será que uma comunidade sofredora, que está enfrentando todos esses problemas que eu já disse para vocês, recebe um texto como esse? Não faz muito mais sentido agora? Se você voltar no tempo, se você voltar lá para Antioquia da Síria e se colocar na pele daqueles cristãos, você não vai ler com outros olhos esse texto? Para uma comunidade sofredora, falar de águas que estavam tumultuadas era falar de caos. Aliás, água tumultuada na literatura do Antigo Oriente sempre teve a ver com caos. Seja a literatura judaica, babilônica, egípcia, sumérica, caldeia, etc., as literaturas dos povos antigos, falou em água agitada, em mar conturbado, em ondas, etc., tem a ver com caos, situação de caos. Então, a água aqui é caos, essa água agitada é caos. Aquela comunidade estava caótica. Então, quando esse texto vem para eles, contando, trazendo à memória deles esse fato que Cristo viveu com os seus discípulos, está dizendo para eles, olha, os discípulos também se viram por um momento de tempestade. Então eles se identificam, estamos vivendo isso. O barquinho aqui, né, ali ao léu, o barquinho, aqui a situação de quase ir a pique, né, pode ser a própria comunidade. Pô, a gente está nesse barco aí que vai afundar, e é onda para cá, é onda para lá, e etc. Então eles se identificam com essa situação. Mais do que isso,
eles se identificam com os discípulos. Se tem uma coisa que a tribulação, a dor, o sofrimento causa em comunidades cristãs, é a falta de fé, ou melhor, fé vacilante. A hora que a gente devia realmente crer é o momento que a gente abre mão, né? E em 2 momentos isso é mostrado no texto. Eles estão desesperados, achando que eles vão morrer, e Pedro, quando sai, dá 2 passinhos ali e afunda. Ou seja, é uma igreja com fé vacilante. A tribulação faz com que a fé fique vacilante, fique fragilizada, que desfoca o nosso olhar de Cristo. Essa igreja de Mateus estava tão machucada, tão sofredora, que Cristo tinha uma imagem deformada para eles, talvez até um fantasma. Nós não conseguimos enxergar Cristo nitidamente por causa da dor, da tribulação, da dificuldade, do problema e etc. Então, os discípulos, a própria comunidade ali vacilante. Mas a ênfase desse texto não é nem sobre discípulos, mas sobre a ação de Cristo. Cristo sempre esteve com os discípulos. E é no momento de tempestade, de tribulação, que ele vai ao encontro dessas pessoas. E quando ele chega, mesmo sendo a igreja com fé vacilante, com fé que afunda, ele socorre, ele faz cessar. É o Cristo presente, é o Cristo que está na tribulação e que faz cessar aquele momento caótico. Gente, olha o impacto que essa imagem tem para esta igreja sofredora. O Cristo que acalma o lago, que faz cessar, e mais, que tira a igreja que está prestes a afundar e coloca em segurança. Alguns teólogos sérios, sem querer alegorizar o texto, vão comparar o barco à igreja. É uma comparação, uma metáfora, né? Não é alegoria. Alegoria às vezes é meio maluco demais, né? Mas eu acho que cabe se pensar nesse sentido, porque no barco que todo mundo fica a salvo depois ali, né? Jesus sobe no barco, eles ficam ali, e a coisa calma. Então, no mínimo, é um símbolo para mostrar a calmaria que Cristo traz. Jesus vem ao nosso encontro na tempestade, mesmo com fé vacilante. E nós hoje? Como nós lemos esse texto? Qual é a tua leitura desse texto? Como esse texto fala contigo hoje? Às vezes as águas ficam conturbadas. E, aliás, esse ano, coronavírus, questão financeira, então, parece-me que tudo foi intensificado. A alta do dólar, desemprego, enfim, pessoas que perderam entes queridos por causa do coronavírus, colapso na saúde, disputas políticas desnecessárias, bandeiras ideológicas para lá e para cá, restrição de convívio, você não poder lá às vezes dar um abraço na tua mãe idosa porque corre o risco, ou seja, o afastamento e etc, e etc. Então, o contexto social e global mundial hoje é Noé nesse lago aqui, quase afundando. Fora os nossos problemas que já tinham, né? O corona é um novo problema, mas você já tinha aqueles outros, né? Eu acho que quem tinha caspa continuou tendo caspa, e piorou ainda por causa do corona. A gente não conseguiu, né? Então você já trazia as tuas demandas, os teus problemas, as tuas crises financeiras, emocionais, conjugais, familiares, físicas, etc, etc, etc. Então houve uma potencialização nisso agora com a pandemia. É água conturbada, é caos. Então parece-me que esse texto é muito relevante para a gente hoje. Olhando sobre a nossa vida e essa situação, as aplicações e as lições são as mesmas do passado. Ora, Cristo continua vindo ao nosso encontro na tempestade. E veja, mesmo que o nosso olho esteja desfocado, não adianta querer ser super crente, superman. Tá? Velório é terrível, né? Principalmente ofício fúnebre de crente. Está lá, todo mundo sofrendo, aí chega, irmão, não chora não, vai estar na glória, tem que celebrar, morte, aonde está a tua vitória, morte, não sei o quê, né? Aí eu acho que a pessoa tem vontade de falar, porque não foi tua mãe que morreu, porque não é teu filho que está ali no caixão. Não, vai em velório, fique quieto, é a melhor coisa que você pode fazer. Vai lá, senta do lado da pessoa, fala meus sentimentos. Geralmente a gente chega querendo animar a pessoa, você já comeu? Já comeu? Você quer que eu traga um sanduíche? Você quer um rodízio? Não, a pessoa não quer, A pessoa não quer, ela quer curtir a dor dela, ela quer sofrer, ela quer chorar, ela quer se desesperar, ela quer brigar com Deus, quer brigar com você, quer questionar todos os valores, porque nós não fomos seres criados para a morte.
Então, velório, fica de boa, né? Então, não adianta a gente tomar essa atitude, venha o que vier, eu vou andar sobre as águas. Vai nada, Pedro tinha muito mais fé que você e afundou. Vai nada, vai afundar, e vai afundar igual âncora. Então, a admiração desse texto não é para que você saia aqui cheio de fé. Pelo contrário, é para que você saia entendendo que quem vai ao encontro da igreja vacilante no meio da tempestade, da fé que afunda, é Cristo. É a ação graciosa e amorosa dele. Nunca foi por causa de você. Não, Senhor, eu orei e o Senhor me deu aquele emprego. Não foi. Foi pela graça de Cristo. Foi Deus, eu conquistei lá minhas 15 casas próprias. Foi Deus. Não foi pelo teu planejamento, porque, enfim, as coisas não acontecem por causa da gente. Acontecem pela graça dele. Se dependesse desses discípulos, eles comiam com Jesus, eles sentiam um cheiro de Jesus, eles viram Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixes para alimentar mais de 30.000 pessoas, e agora já estava aqui afundando. E a gente às vezes, eu sou o Batman da fé, e é nada. Sabe qual é o consolo e o conforto? É o Cristo que vem ao nosso encontro e não nos deixa afundar. Isto é graça, isto é misericórdia, e isso é verdade para os dias de hoje. Não é um texto para nos encher de fé, pelo contrário, é um texto para revelar a nossa fé. Pedro, por que você não tem fé? Jesus não faltou uma fé pequena para ser. Teríamos que medir em termos microscópicos. Eu não sei quanto tem um microscópio eletrônico agora que dá para enxergar tudo, né? Para ver a nossa fé, talvez teria que ser esse. E olhe lá ainda. Mas ainda Jesus fala, Pedro, a fé é pequena aí, né? É um texto que fala do socorro de Deus em toda e qualquer circunstância. Logo, é um texto de conforto, um texto de consolo, um texto de confiança, não em nós mesmos, mas no Cristo presente. Então, irmãos e irmãs, eu sei que são tempos difíceis e tumultuosos que estamos vivendo. Há um caos estabelecido. Mas veja, Cristo está presente. Cristo está com cada um de nós. Espero que esta leitura que nós podemos fazer até juntos com a comunidade histórica de Mateus nos ajude no momento difícil. Afinal, você pode até dar uns 2 passinhos aí, mas no que vai afundar é certeza. Mas Cristo está com o braço estendido, esperando para te pôr de volta e lhe ensinar que estabilidade é somente nele. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, porque a tua palavra é relevante para os dias de hoje. É o Senhor falando conosco através desse texto, para mostrar que na vida o caos acontece, que as águas e as tempestades vêm, que as coisas fogem ao controle. Mas sabemos que o Senhor continua a vir ao nosso encontro em socorro, em cuidado, em amor, dando esperança. E acima de tudo, mesmo com olhos desfocados, muitas vezes achando que o Senhor não está conosco, quando o Senhor se aproxima, nossa visão é restaurada e nós enxergamos nitidamente que Cristo sempre esteve conosco e nunca estivemos sozinhos. Abençoe a nossa igreja aqui em Blumenau, cada irmão e cada irmã. O Senhor sabe o que cada um e cada uma está vivendo, as suas dores emocionais, físicas, financeiras, de distanciamento social, toda e qualquer crise que estejam vivendo. Que esta palavra vá ao encontro dessas necessidades, mostrando o Cristo presente, o Cristo que está conosco, o Cristo Deus que dá ordem à tempestade para que tudo cesse e se torne calmaria. Obrigado, Jesus, pela tua presença em nossa vida. Que esta palavra fique em nosso coração como conforto e consolo, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé e nos despedir com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado sobre a face da terra, para todos sempre. Amém. Então, ide em paz, até breve, né? Até a internet, enfim, estaremos juntos.